em que eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei travada, em que meus pais tiveram que me levantar, assim, como se fosse um neném. Então, eu quero falar sobre o meu relato em relação às terapias e o meu diagnóstico de artrite reumatoide. O meu diagnóstico foi apenas em 2014, sendo que eu já tinha a sensibilidade, né, os sintomas, desde 2011. Na época do ensino médio, a maravilhosa época do ensino médio, em que a gente está com milhões de hormônios surtando e tudo é vestibular. E começou com o meu dedo indicador, o dedo que teoricamente a gente tira foto com uma câmera profissional, travando. Eu ficava com o dedo assim, eu não conseguia dobrar o dedo e nem esticar o dedo. Ele ficava dessa forma. E aí eu utilizava aquelas bandagens de curativo, que agora eu esqueci o nome, pra colocar no dedo e eu não forçar o dedo pra descer ou pra deixar ele em pé, porque doía muito, já estava doendo com ele assim, e fazer esse movimento doía, porque a articulação estava super, mega, hiper inflamada, que isso é a artrite reumatoide, a inflamação nas articulações. Com isso, foi nesse momento do ensino médio, e eu não sabia o que estava acontecendo, simplesmente colocava a bandagem, até os meus amigos falavam, nossa, Karen, vai jogar vôlei, porque eu tava ali com esparadrapo no dedo. Caos, simplesmente, era muito doído. Tudo isso do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Até que, em 2014, um ano depois de ter me formado, comecei a sentir muitas dores no joelho, no punho, no cotovelo, no ombro. E aí, eu ia nos médicos reumatologistas e fazia exame de sangue e nada. Aí um falava que poderia ser lúpus, outro febre reumática, enfim, nunca tinha um diagnóstico de fato. Até que o Dr. Fernando, abençoado, foi o terceiro ou quarto médico nessa clínica. E ele pediu de novo o exame. E, né, ele falou, olha, no exame não tem nada, mas vamos fazer o seguinte, quando ela estiver com dor, venham aqui. E aconteceu de eu sentir a dor de estar inflamado e eu ir lá. Ele analisou, fez toda a abordagem clínica. Depois chegou um momento em que eu não conseguia levantar da cama, eu fiquei travada, em que meus pais tiveram que me levantar, assim, como se fosse um neném. Eu nem lembro se minha mãe tava segurando em cima, meu pai embaixo, só lembro dos meus pais me tirando assim da cama e me levando no médico, pra ele me analisar. E aí foi quando ele falou o diagnóstico, artrite reumatoide soro negativo, que meus amigos médicos aqui, por ter estudado com o Renato, se eu estiver falando errado, sorry, mas aqui é uma linguagem que eu vou entender assim. Que não é diagnosticado pelo exame de sangue, é só pelo exame clínico. Por ele ver, por ele acreditar na minha dor, por ele me analisar ali frente a frente. E por isso que eu acho tão importante a parte clínica, não é só o exame, sabe? Porque às vezes no exame não vai ter nada, mas e o que você tá falando? E a sua dor, sabe? Então, foi muito importante. Desde então, comecei a tomar milhares de remédios de comprimido e nada dava certo. E o Dr. Fernando falou, Karen, a sua artrite reumatoide, como você falou, não é hereditária. E sim, ela é a somatização das suas emoções. E, dito e feito, era realmente a somatização das minhas emoções, ainda vamos dizer que porque eu estou nesse meu processo de cura eu estou nesse meu processo de cura para assim poder curar as outras pessoas. Porque eu estar nesse processo, nessa jornada, nesse caminho, faz com que eu entenda a dor das outras pessoas. E sim, eu sou uma pessoa que bem emotiva, mas eu achava isso muito negativo e eu me martirizava muito por isso. Até que eu conheci mentoras na minha vida, empreendedora e também na terapia, que me falaram quanto é importante você ser essa pessoa sensível, quanto é importante você ter essa sensibilidade para assim ajudar as outras pessoas. E mesmo tomando a minha injeção, que foi o que realmente deu certo, sozinha ela não faz efeito. Eu preciso sim de atividade física, eu preciso sim fazer as minhas terapias, tanto com psicólogo, com psicanalista, com as terapias integrativas em relação ao reiki, ao tarot terapêutico, à mesa radiônica, para assim eu estar equilibrada emocionalmente e não ter os sintomas da artrite reumatoide. Karen, você está curada? Não, porque é um longo processo. Eu estou em tratamento, é um constante tratamento. E vejo, sim, o quanto é importante essa união entre a medicina tradicional, entre as terapias, porque se eu só tomar o remédio e eu não estar me tratando mentalmente com as minhas emoções, com a minha parte emocional, não vai adiantar de nada. Porque o remédio ele vai ajudar ali na minha dor, mas e a continuação? E as outras inflamações, vamos dizer assim, e os outros momentos do dia a dia que vão me desestabilizar, e aí de novo é aquilo de tomar o remédio, quando tiver uma dor aguda, um corticoide, ou no tratamento com a injeção que eu tomo, ou a princípio ativo, o adalimumab. Então assim, é um complemento.
Eu, principalmente, me encontrei na minha nova profissão como terapeuta. Estou estudando cada vez mais sobre isso, justamente porque eu acredito na dor das pessoas e que o nosso corpo sabe tudo. O nosso corpo, ele fala muitas coisas que a gente nem sabe o que quer falar. Eu sentia meu corpo gritar, mas eu não sabia o que ele estava gritando. E hoje em dia eu sei. E fica para um próximo vídeo, porque é algo tão pessoal que é um processo falar aqui sobre ele, sabe? Mas feliz de eu poder estar compartilhando isso aqui com vocês. Feliz de muitas pessoas terem me respondido, falado sobre, nossa, Karen, muitas pessoas não veem isso, né? Que o nosso corpo fala, que o nosso corpo grita através das dores que a gente sente. E a gente somatiza muita coisa, a gente guarda muita coisa, a gente deixa de falar muita coisa, a gente deixa de expressar muita coisa. Então, a frase que eu amo e que um dia vocês vão me lembrar falar sobre isso, antes arte do que tarde. Que antes você fazer arte, antes de você se expressar através de palavras, de tinta, canetinha, lápis de cor, toda a parte da arte terapia que eu estou me especializando, do que ser tarde em relação a você estar com sintomas físicos como eu tive. Eu sei que isso é um dos meus propósitos, poder falar sobre isso através da artrite reumatoide. E muito feliz de eu ser uma pessoa comunicativa e conseguir trazer isso aqui pra vocês depois de anos. Mas quero que vocês saibam que a cura está dentro da gente. Eu estou nesse meu processo de cura e eu estou aqui através do meu processo para poder auxiliar vocês aí na sua cura também.